Na antiguidade, o imperador romano Júlio César espalhava notícias falsas demonizando povos estrangeiros. No século VI, o historiador Procópio escreveu informações inverídicas difamando o imperador bizantino Justiniano. Em 1522, o poeta italiano Pietro Aretino tentou manipular a eleição do Papa, escrevendo sonetos perversos sobre os candidatos. O uso político das fake news vem de longe e cresce ainda mais após a popularização da imprensa. Disseminar informações enganosas sobre o disfarce de algo verdadeiro. O termo fake news, notícia falsa em inglês, se popularizou em 2016 a partir da disputa presidencial norte-americana entre Donald Trump e Hillary Clinton. Mas, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, a expressão já aparece em jornais desde 1890. E notícias falsas existem muito antes disso. Existe um mito muito grande de que as notícias falsas elas começaram com as redes sociais. E esse mito vai acompanhado de outro, né? Que o trabalho de fact-checking, o trabalho de checagem também aconteceu e surgiu graças às redes sociais. Nenhuma informação, nem a outra, são efetivamente verdadeiras, seriam etiquetadas pela lupa como falsas, né? A gente tem notícias de notícias falsas desde sempre, né? A mentira, enfim, conquistou continentes, derrubou imperadores, coroou rainhas e assim por diante. É claro que se você for pegar na história da humanidade, desde a Roma Antiga, na Idade Média ou em outros grandes, a Revolução Francesa, nós tivemos notícias falsas, boatos, fofocas, correndo e subvertendo a ordem local. Conteúdo produzido deliberadamente para distorcer a visão que a população tem da realidade. Só que o que a gente está falando agora é outro tipo de fenômeno, não é aquele fenômeno de antes. E mesmo não é o fenômeno de conteúdo produzido de forma deliberadamente falsa, que é distribuído por grupos sociais, por grupos de mídia ou qualquer outro ator. Nós estamos falando de um fenômeno específico, de um momento específico da história da humanidade. Nós estamos falando de conteúdo, fraudulento, produzido de forma deliberada para manipular, distorcer ou influenciar a opinião pública, distribuído por redes sociais, de forma a esconder a autoria ou a trabalhar no anonimato. O conceito de fake news, de notícias falsas, é um conceito muito difícil de desenhar, porque ele não nasce de pesquisa acadêmica, ele nasce para cobrir um fenômeno, no caso as eleições americanas, as eleições presidenciais americanas de 2016. E ele foi utilizado primeiro para se referir a uns blogs que estavam empenhados na campanha promovendo difamação dos candidatos, mas logo em seguida ele foi adotado por um dos concorrentes, o atual presidente Donald Trump, para se referir aos sites da grande imprensa que faziam reportagens que ele considerava injustas. Então, ele perdeu um pouco da precisão, mas em geral a gente se refere a isso como sites que veiculam notícias, ou seja, informações falsas e cuja falsidade não advém de uma apuração mal feita ou errada ou equivocada, mas advém de uma decisão maliciosa, ou seja, são informações falsas que são desenhadas para serem falsas, com intuito malicioso. O conceito de notícia falsa, ele é antigo, só que ele foi gourmetizado, repaginado aí em 2016 pelo Donald Trump e caiu na boca do povo por conta, obviamente, desse grande alto-falante que são as redes sociais. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. Sir. Quando a gente olha para o que está sendo produzido por esses sites que são acusados de serem maliciosos, a gente não encontra notícias assim explicitamente falsas. Elas não são muito frequentes, elas são praticamente exceção. Existem, elas são relevantes, mas a gente acha técnicas de desinformação de outro tipo muito mais frequentemente. Então a gente encontra títulos em desacordo com as matérias, a gente encontra fatos que são muito exagerados, fatos que são tirados em contexto, especulações que são apresentadas como fatos. Então a gente tem um conjunto de técnicas de desinformação que são utilizadas
para fazer manchetes fortes, não é, que fazem com que uma determinada notícia viralize. Houve boatos organizado em forma de notícias de que Alberto Youssef, delator da Lava Jato, havia sido envenenado e morto nas eleições, no segundo turno das eleições de 2014, que influenciou o voto de muita gente. Esse conteúdo é totalmente falso. Então, ele entraria naquilo que a gente chama fake news, um conteúdo totalmente fraudulento. Mas há gradações. E quanto mais gradações houver, mais competente é a fake news para tentar subverter e entrar na população. Você pode usar a chamada tática sanduíche, que é, você conta 5 ou 6 verdades, fatos, na verdade, conhecidos pela maioria da população, 2 ou 3 mentiras, se é aquela que você quer, na verdade, imputar na população, e depois mais 4 ou 5 verdades. Você tem um sanduíche de mentira e 2 pães de verdade. A população acaba olhando aquelas 10 verdades, olhando aqueles 10 fatos, desculpa usar o termo verdade, é incorreto, mas aqueles 10 fatos comprováveis, e fala, eu conheço isso, eu sei que aconteceu, e aqueles 2 acabam embutidos junto e a pessoa não percebe. Mas da mesma forma que existem as notícias totalmente falsas, as notícias parcialmente fraudulentas, né? Existem outras formas também. Nesse composto grande, nesse conjunto de desinformação, nós temos informação hiperpartidarizada, que é aquela informação que parte de um fato real, mas apropria-se daquele fato real para, junto dele, colocar opinião como se fosse fato também, tentando enviesar o significado daquele fato, né? E vendido como notícia. Então, existe uma hiperpartidarização de informações. Outra forma muito simples, por exemplo, de fake news é você distribuir uma notícia antiga como se fosse nova. Sem o seu contexto, a notícia ela muda de sentido. Na Agência Lupa, a gente criou uma metodologia baseada no que é feito nas principais plataformas de fact-checking mundo afora. A gente tem uma escala, uma gradação, né, entre a verdade e a mentira, a verdade plena e a mentira plena. A gente detecta aí que existem 8 graus, né, e poderia haver mais. Existem plataformas que têm até 11 gradações, aí, os chamados tons de cinza entre a verdade e a mentira. Na Agência Lupa, a gente tem o verdadeiro e o falso nos extremos, e a gente tem o exagerado, o contraditório, o verdadeiro mais, o insustentável e o de olho, né? São etiquetas que a gente costuma usar para precisar exatamente o grau de equívoco e onde está o equívoco que foi cometido na frase que a gente analisou. O impacto de uma notícia falsa, ele pode variar desde uma simples risada, né? Você recebe e você ri porque é algo tão absurdo, até uma morte. Em 2014, o Brasil assistiu à morte da Fabiane de Jesus, no Guarujá, em São Paulo, que foi assassinada pelos seus vizinhos depois de ter seu rosto confundido com um retrato falado que havia sido publicado no Facebook, de uma mulher que supostamente rondava a região sequestrando crianças para a prática de magia negra. A Fabiane de Jesus teve traumatismo craniano e deixou filhos, enfim, marido, e é a principal vítima de notícia falsa de que se tem notícia no Brasil hoje em dia. Apareceu um jornal em Minas Gerais, um jornal de tamanho médio, edição do Brasil, um jornal que botou na capa uma foto minha dizendo que eu havia afirmado que aposentados eram inúteis à sociedade e deveriam ser reciclados. E dentro uma pesquisa, uma entrevista ping-pong, pergunta e resposta, com respostas minhas sobre isso. E foto minha e tudo isso mais. O problema é que eu nunca dei entrevista e nem conheci esse jornal. Só que isso bastou para a informação cair na internet, isso circulou loucamente, aposentados e outras pessoas começaram a me ameaçar de morte, vamos matá-lo antes que ele mate os aposentados. O Ministério Público Federal entrou no meio, a Polícia Civil passou a investigar as ameaças de morte, eu consegui do jornal o direito de resposta, publiquei numa página inteira deles lá dizendo que isso não era verdade, que eu nunca tinha dado entrevista para o jornal deu algumas desculpas que eu considero bastante fracas, bastante farrapadas para isso, só que isso até hoje também, como a internet tem cauda longa, uma notícia falsa tem cauda longa, ela fica anos circulando na rede, até hoje eu sou parado na rua com gente que quer me bater
porque eu seria um matador de velhinhos. As notícias falsas, elas são incorporadas pelas pessoas, não é? A gente fez pesquisa em manifestações políticas, né, desses grupos que estão polarizados, manifestações com grupos que estavam apoiando o impeachment e que eram contrários ao impeachment, e a gente perguntou se as pessoas concordavam com boatos que estavam sendo difundidos, boatos grandes do tipo Dilma trouxe haitianos para votar nela, ou Lulinha, o filho do Lula é o dono da Friboi, ou Sérgio Moro é filiado ao PSDB, coisas desse tipo. E o índice de adesão a essas informações flagrantemente falsas é sempre acima de 70% nesses grupos. Nós estamos falando de grupos muito politizados, muito escolarizados, mais de 80% com nível superior e de nível de renda muito alto. Então, essas pessoas, elas têm instrução, elas têm os meios para se informar com qualidade, mas elas estão aceitando, por conta da paixão política, informações completamente falsas, mas que elas corroboram as suas paixões políticas, a sua perspectiva política. Então elas têm efeitos reais, seguramente têm efeitos eleitorais também. O problema das fake news não é tão recente assim, mas se tornou agudo recentemente, né? Então nós aqui nessa redação integrada temos uma preocupação muito forte com esse tipo de problema, nos dois sentidos. Como nós devemos cobrir as fake news e os efeitos da fake news, né, como arma política, e, por outro lado, também como que nós nos protegemos das fake news, porque o nosso conteúdo pode ser, e muitas vezes é, utilizado como instrumento político, como fake news. A notícia está justamente na prestação de serviço. É você contar para as pessoas que aquilo que elas estão difundindo nos seus perfis, nas suas redes sociais, são notícias, na verdade são informes, são boatos, daquilo não podia ser mais difundido. Quem inicia o boato ou a mentira deliberada? Quem propaga, né? Quem são os atores por trás disso? Muitas vezes a gente não vai conseguir as respostas que a gente quer, mas uma das nossas obrigações e dos nossos focos é investir pesadamente na investigação e na apuração desse tipo de problema. O que não é boato e verdade do Extra, a gente fica muito em cima pesquisando o que a internet está dizendo, atribuindo como verdadeiro. E aí a gente coloca aquilo como foco. Corrigir as informações que estão na internet, desmistificando boatos, desmentindo informações mentirosas, sejam ou não fake news, né, mas mesmo por parte dos candidatos, é um ponto. Um ponto muito mais complicado é nós, como jornalistas, conseguirmos expor aqueles que propagam fake news, que esposam e que financiam as fake news e que usam as fake news como arma política. É importante a gente ter o cuidado quando começa o fluxo viral da fake news, entender se a gente não vai contribuir para que aquilo ganhe um outro patamar. Então a gente começa a monitorar o início do ciclo viral, que invariavelmente ele começa no WhatsApp, depois ele vai para Twitter e Facebook. Nosso papel como jornalistas é, antes de tudo, investigar, apurar, demonstrar quem são os responsáveis e, evidentemente, não nos deixarmos enganar pelas fake news ou por aqueles que usam informações falsas para, de repente, emplacar uma pauta, emplacar uma informação. Muita coisa que a gente desmente, a gente percebe que as pessoas não acreditam, porque elas querem acreditar na outra informação, na informação falsa. E aí não tem como. O problema é você conseguir fazer com que a maioria entenda de uma forma que realmente aquilo é uma notícia falsa e aí consiga se sobrepor a essa outra parte que quer que aquilo seja realmente uma verdade, mesmo sendo mentira. Criar e reproduzir notícias falsas não é uma prática nova. No século XVIII, já havia um grande esquema de fake news envolvendo vários jornais impressos. Mas o advento da internet ampliou seu alcance, primeiro através de blogs e sites e depois por meio das mídias sociais. A indústria das fake news nunca foi tão lucrativa e seu poder de influenciar a política é cada vez maior.
O objetivo das fake news, ou vão de uma maneira mais ampla dos processos de desinformação, manipulação ou hiperpartidarização na internet, tem dois objetivos. Um objetivo é manipular a esfera pública para garantir alguma forma de conquista política ou do seu grupo político, né? Ganhar eleições, derrubar candidatos, tirar a credibilidade de determinada corrente ideológica ou política. E o outro objetivo é ganhar dinheiro puro e simples. Você tem grupos que produzem notícias falsas em grande escala com o objetivo de manipular a opinião pública, e há aqueles grupos com o objetivo de ganhar dinheiro. Nas eleições norte-americanas, por exemplo, descobriu-se que uma pequena cidade da Macedônia produzia fake news em grande quantidade para consumo da direita americana, e ganharam muito dinheiro com isso. No Brasil também nós temos grupos que produzem fake news em grande quantidade, sem preocupação ideológica, para ganhar dinheiro. Alguns desses sites já foram investigados por matérias da imprensa. São sites feitos num pequeno escritório, uma salinha com às vezes com 2 computadores, que estão concorrendo nas redes sociais de igual para igual com conglomerados que têm um edifício cheio de jornalistas, não é? Tem um desempenho nas redes sociais equivalente, mas o retorno financeiro não é, porque esses grandes conglomerados, eles têm receitas por meio de assinaturas, a publicidade nos veículos impressos, e esses sites têm só a publicidade digital, que ela não parece ser tão relevante. O que a gente não sabe, que não foi muito investigado ainda, é se esses sites ultra engajados, eles têm vínculos econômicos com partidos políticos que estariam subsidiando as suas atividades. Isso não foi investigado no Brasil. Em outros países do mundo que tem um fenômeno semelhante, a gente já viu esses vínculos serem estabelecidos, aqui ainda não. Foi feita uma reportagem muito interessante pela Folha de São Paulo, monitorando, por exemplo, o trabalho realizado no interior de Minas Gerais por um grupo em Poços de Caldas para propagação de páginas, a criação de páginas que na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff produziam posts tanto radicalmente a favor quanto radicalmente contra a presidente, de forma a conseguir clique dos dois lados do espectro e do debate político. E esse grupo de jovens capazes de criar essas postagens extremamente criativas e verdadeiros caça-cliques, eles chegaram a embolsar mais de R$100 mil por mês, o que obviamente mostra que existe, claro, um interesse econômico muito forte por trás disso. Eu acho que não podemos deixar de dizer que também existe um interesse político, não é? A gente detecta, óbvio, um movimento muito grande em todo o mundo pela produção de material que ataque o rival, né? E isso acontece com uma produção humana, ela entra em cena com a criação, obviamente, de material negativo, e ela é turbinada nas redes sociais e na internet pela ação de robôs e de trolls. O Facebook recentemente fez uma mudança que diminuiu a quantidade de visualizações de páginas na timeline das pessoas, dando prioridade para conteúdo que as pessoas repercutem. Isso, na opinião do Zuckerberg, poderia contribuir para reduzir a quantidade de notícias falsas e desinformação circulando. Ainda é cedo para dizer qual o resultado, né? A Folha crava que isso vai aumentar as notícias falsas, mas não há informações, a gente não tem ainda dados de longo prazo para isso. A decisão da Folha de São Paulo de sair do Facebook me parece interessante. A gente tem que acompanhar para ver o que vai acontecer. Acredito que a decisão do Facebook de desprivilegiar em seu algoritmo as produções jornalísticas também é algo a ser avaliado. A última coisa que a gente gostaria de ver é um Facebook com menos notícia crível, com menos notícia bem feita, né? O que a gente precisa efetivamente é que os algoritmos favoreçam a desbolhetização do mundo, né? A gente precisa sair dessas bolhas. Acho também importante dizer que é muito cômodo, e eu tenho notado isso muito, culpar os algoritmos, né? Os algoritmos são a culpa de absolutamente tudo. Na verdade,
culpa é nossa. Né? O que está postado nas redes sociais foi postado por seres humanos. O que está sendo lido por seres humanos. Se não é do seu gosto, faça um esforço para sair dessa bolha. Eu não acho que o fenômeno da difusão das notícias falsas tenha a ver com a formação de bolhas, né? Ou seja, essa tendência que as plataformas, que as redes sociais têm de apresentar publicações muito parecidas com o que a gente já pensa. Tem uns estudos mostrando que, na verdade, as nossas redes sociais, as nossas interações sociais fora da internet são ainda mais acentuadas, mais acentuadamente semelhantes a gente do que as nossas relações nessas plataformas. É triste falar, mas a impressão que temos é que quem tiver os maiores exércitos digitais, somado a um tempo razoável de TV, vai levar às eleições. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. As eleições americanas contaram com manipulação externa da Rússia, já comprovada, mas também muita manipulação interna. Donald Trump não inaugurou o uso desses exércitos virtuais. Na eleição anterior com Obama também já tinha ocorrido tudo isso. Então, tem-se uma situação de difícil solução e que o que podemos fazer é mitigar, seja a imprensa debatendo isso e fazendo com que a população entenda que ela vai ser manipulada o tempo inteiro, e por outro lado, atuando para punir rapidamente aquelas notícias que forem deliberadamente fraudulentas, punir o resultado, né? E evitar que ódio e intolerância seja lançado contra um grupo ou contra outro. Eu acho que o maior desafio da gente em 2018 vai ser sobreviver às eleições e garantir que ainda exista um país no final do ano. O impacto das notícias falsas no processo eleitoral vai ser grande. Ele já foi muito grande na sua forma anterior, que é na forma de boatos, na campanha eleitoral de 2014, que foi uma campanha muito ruim. Teve uma guerra de desinformação dos dois lados que foi muito suja. Tão suja que tem muitos pesquisadores no mundo tentando entender a dinâmica das eleições de 2014 como uma espécie de prenúncio, desenvolvimento de armas que depois vão ser adotadas por outras campanhas políticas aí pelo mundo. Há diversos movimentos acontecendo no sentido de lutar contra isso. Eu acho que a gente precisa passar da fase do diagnóstico do problema e já estamos pensando na solução desse problema. Como chegaremos a outubro? Quais as ferramentas, quais os sistemas, quais as colaborações possíveis para que o combate às notícias falsas seja eficaz? Não temos certeza que isso acontecerá, né? Faremos um esforço enorme, tanto do lado jornalístico, quanto do lado da computação, quanto do lado da política, quanto do lado enfim, e aí vai, da sociologia e por diante. Acho que as medidas que estão sendo veiculadas, aí, sobretudo pela Polícia Federal e pelo Congresso Nacional, que já está juntando um número razoável de projetos de lei que buscam ou criminalizar a criação ou a difusão de notícias falsas, ou censurar a circulação dessas notícias, acho que são muito preocupantes. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não consegue determinar o que é falso, o que é verdadeiro. Quem é que vai apontar quem é falso, quem é verdadeiro? Quem é que vai apontar quem tem credibilidade e legitimidade? Quem é que vai apontar, em última instância, quem fala a verdade, quem fala a mentira? Eu prefiro um ecossistema contaminado por notícias falsas do que um ecossistema em que o Estado brasileiro ou algum conglomerado internacional diga o que é verdade, o que é mentira. Por quê? Porque, em último caso, essa segunda possibilidade fere de morte a democracia. E no primeiro caso, nós podemos trabalhar no longo prazo para alfabetização midiática da população, para preparar a população para ser capaz de atuar nesse processo e também para regular as próprias redes sociais de forma a garantir mais transparência nos seus algoritmos e para garantir mudança dos seus algoritmos no sentido de pluralizar aquele conteúdo mesmo em detrimento ao ganho que ele tenha. Eu concordo bastante com a ideia de que legislação pode pender para a censura. Temo muito que isso aconteça. Acho que nossos congressistas não estão bem aparelhados para criarem boas leis com relação à notícia falsa. Acho que nosso sistema no Brasil, e não falo apenas de notícias falsas, eu falo como um todo, o judiciário como um todo, e o sistema policial também não está preparado para efetivamente aplicar
eventuais leis criadas, né? Ou seja, de que serve criar uma legislação se você não tem pessoas suficientes para fiscalizar a sua aplicação e para punir a sua não aplicação. De nada serviriam. Para você ter uma ideia, a gente tem 3 sites de verificação no Brasil. Esses 3 sites juntos produzem por volta de 15 matérias por semana. E a gente está falando de 3.500 a 5.000 notícias por dia. Significa que a capacidade que a gente tem de verificar as notícias que estão veiculando é alguma coisa como 0,05% do que é produzido. Então a gente não consegue separar o joio do trigo. A gente detectou num determinado momento da nossa produção que nós não daríamos conta de fazer todas as checagens de que o Brasil precisa. Nós começamos com 4 pessoas, hoje somos 15, mas a publicação de informações truncadas no Brasil é muito maior do que esse grupo pode dar conta. Então a gente enveredou e a gente faz uma aposta muito acertada no treinamento e na capacitação de pessoas de todas as áreas de formação para que elas também aprendam e saibam aplicar técnicas simples de fact-checking. Isso é possível, qualquer pessoa de qualquer profissão, não necessariamente jornalista, não necessariamente formado, não necessariamente jovem, pode aprender a fazer fact-checking. Há técnicas simples, há ferramentas digitais gratuitas disponíveis. Então, é um convite que eu faço à sociedade a entender, a procurar esse tipo de capacitação e proliferar esses sistemas, né? Não adianta nada ter uma plataforma de fact-checking trabalhando 225 horas por dia, porque não vai dar conta do todo. O ideal seria que todos os brasileiros pudessem fazer ao menos uma checagem por dia para contribuir para essa luta contra as fake news. Eu acho que as empresas de checagem são extremamente importantes, eu acho que eles vêm desenvolvendo um trabalho muito bom, eu acho que os veículos de comunicação perceberam a importância da checagem, de boatos e de notícias falsas que estão correndo e por isso eles estão criando seus próprios serviços de checagem dentro de sites, o UOL tem o seu, o UOL Checagem, entre outros. Agora, a melhor checagem a ser feita é pela população, é pela própria população. Então, desconfie de tudo, desconfie deste que está lhe falando agora, desconfie. Apurar, apurar, apurar. A recomendação do editor húngaro Joseph Pulitzer aos jornalistas cai como uma luva para o público. Mais controle na internet, mudanças na legislação, punições mais efetivas. Existem várias sugestões polêmicas para o combate às fake news, mas a formação de um cidadão capaz de fazer uma leitura crítica dos conteúdos midiáticos ainda é o melhor remédio.